Vamos lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. O Mengão entra em campo amanhã, quinta-feira, 9h30 da noite, final da Recopa Sul-Americana. Vale o título da Recopa. O Flamengo precisa reverter o placar, perdeu a primeira partida por 1-0 e para ser campeão precisa fazer 2 gols de diferença do Lanús. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre essa partida. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão, se inscreva e ative o sino das notificações e deixa aí nos comentários o seu palpite para a partida entre Flamengo e Lanús. Créditos, canal ESPN, vamos lá, para as informações do Flamengo. Amanhã, hein, é o Flamengo exclusivo aqui contra o Lanús. Ontem teve o Media Day, o Pedro conversou então ali com o Felipe, com o Léo, com o Paquetá. O Pedro está acostumado a esse dia da imprensa, não é isso, Pedro? Nas grandes decisões envolvendo o Flamengo. Qual que é o sentimento, Pedro? Não é a taça mais importante, mas é um momento onde, por um lado, o Flamengo precisa dar um resultado. Então, nesse sentido, o que você sentiu ali nos bastidores? Tudo bem, Bruno? De novo, um abraço para você, para todo mundo que está por aí. Pois é o sentimento de que meio que parece que caiu a ficha, que é muito importante sim a Recopa. Não é o título mais importante do ano, está longe disso, como você destacou. Brasileiro e Libertadores disparam ali entre as preferências dos rubro-negros, mas se entendeu ali que é necessário dar uma resposta às críticas da torcida e não deixar essa atmosfera, esse sentimento de que o time não está bem, enfim, essa impressão, essa relação com a torcida, tudo isso se avolumar para o lado negativo, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2023, último ano de profissional do Felipe Luiz. O Flamengo não conseguiu vencer a Supercopa, depois perdeu a Recopa nos pênaltis aqui no Maracanã para o Del Valle, com o Vitor Pereira, depois se embolou no Carioca, o Vitor Pereira acabou demitido, então tudo se embolou demais naquele ano de 2023. Então, os jogadores aí dá para perceber, e o técnico Felipe Luiz também, eles admitem assim que o time não está no melhor momento, tem pressão externa, a maior pressão na era Felipe Luiz, que venha de arquibancada e afins. Entenderam o recado das vaias no último fim de semana aqui no Maracanã, 3-0 contra o Madureira, e sabem que precisam melhorar. Falei também com, além de Paquetá, Léo Pereira e Felipe Luiz, falei também com o Varela até fala, a gente não teve pré-temporada, segundo ele, mas está faltando muita confiança, falta muita confiança para a gente, repetiu várias vezes o Varela e disse que isso vai ser resolvido. Mais de 60 mil torcedores estarão aqui amanhã no Maracanã. O Flamengo vendeu esses 60 mil ingressos aí, pelo menos para essa partida, e aí de fato espera-se um Maracanã muito empolgante, ansioso. Espera que a torcida esteja com a gente desde o começo. É assim que a gente imagina o Maracanã empurrando o Lanús. Jorginho ainda deve ficar fora, difícil até que seja relacionado. E também o Plata agora está de volta como opção para o Felipe Luiz, depois de cumprir 2 jogos de suspensão. Felipe, Bruno, aí. Claro, Felipe, mas eu vou encarar como um elogio. Eu também achei. Não é? Sim. Super campeão. Sim. Talvez um pouco pressionado nesse momento. Normal. Não é? Mas é isso. A gente tá tem num que grande lugar, buscar o resultado um atrás do outro. Tá num grande lugar, a pressão acontece Um dia atrás mesmo. do outro, não é isso, assim? É Porque isso. se tem pressão no Flamengo, tem aqui também, Mário. Oxe. E não é pra qualquer um aguentar. Não, de jeito nenhum. Mas você sabe que nessa história até, e o Pedro pode confirmar, eu achei muito interessante uma resposta que o Felipe Luiz deu quando ele foi questionado sobre a pressão. E assim, ele falou sobre a pressão que é enorme no Flamengo. E eu achei curioso que ele falou assim, a questão não é da pressão na derrota, mas o que é muito diferente no Flamengo é a euforia na vitória. Também gostei quando ele falou isso. Porque é verdade, pressão, vai ter no Vasco, vai ter no Corinthians, vai ter no Palmeiras, tem nesses grandes clubes. Mas aí ele estabeleceu a seguinte relação, aqui quando existe um momento bom, a euforia é tão grande, que quando você não está vivendo esse momento de euforia, você, se não estiver muito tranquilo, você se abate. Sim, é uma queda dura, né? Ele fala sobre isso. Eu também gostei bastante desse ponto. Faz muito sentido, né? O Felipe tem uma leitura, assim, excelente, né? Das coisas que acontecem, não só no Flamengo, mas o jeito que ele trabalha tudo isso. E é verdade, porque tudo no Flamengo é muito, sempre foi, né? Tudo no Flamengo é muito. E quando a cobrança acontece, eu acho que ela pega num ponto ali disso, né? Da vaia para um jogador específico, como o caso do Emerson Royal. O Felipe também falou sobre isso, né? O time ganhando e o torcedor vaiando. Então, acho que essa parte que o Pedro traz da confiança, o Felipe já falou na coletiva, assim, os jogadores, eles
tentam desempenhar, não acontece, a confiança baixa também. E aí ainda, por melhor que seja a equipe, por mais talento que tenha, o futebol brasileiro ainda é muito emocional, né, Jailson? Muita coisa. O famoso, beleza, foi o que a gente falou, 2025 foi bom, foi ótimo, mas já acabou. E aí agora tem que jogar o 2026. E aí pega o que aconteceu no início do ano ali, né? No início da temporada, que a gente pode falar que, enfim, no início do ano a gente ainda tá. Mas o início do Carioca, a perda da Supercopa pro Corinthians e agora já a derrota no primeiro jogo contra o Lanús. Mas a cobrança ali, até os próprios jogadores sabem, até o Danilo estava falando sobre isso, sobre a falta de dar as comemorações no jogo contra o Madureira. Os jogadores fizeram 3-0 e não comemoraram os gols, porque eles sabem que não estão jogando bem, até dentro do padrão que eles entendem. E a gente falava aqui de questão física, e a gente também falou sobre questão mental, né? A questão ali da confiança dos jogadores. Fisicamente eles não estão conseguindo desempenhar da forma que eles jogavam, e a gente falou que a zaga, por exemplo, na hora da saída de bola, muitas vezes, a questão dessa confiança. Um passe que a gente até desenhou ali, que muitas vezes o Léo Pereira daria no Pulgar, ele rifando a bola no Cebolinha pra frente. Então, assim, são a falta de confiança em alguns passes que claramente não estão acontecendo, que é justamente quando você pega da defesa pra frente e ir organizando o campo de ataque. Então, assim, os próprios jogadores admitem que estão devendo... E assim, não acho que fica só a cobrança externa, só da torcida, por exemplo. Acho que o grupo mesmo, eles mesmos se cobram bastante porque eles estão acostumados ali com o patamar que eles mesmos jogam. E aí, nesse sentido também, né, Jailson, hein, Pedro? A gente já viu em outras situações... No Flamengo é difícil, porque é difícil o Flamengo passar assim por momentos de baixa, mas já passou também. O discurso do treinador e dos jogadores é ser assim, não, calma, a gente tá no caminho certo, as coisas vão melhorar, o resultado vai vir. Não é nesse sentido, a resposta aí é, não, a gente de fato precisa melhorar. É um entendimento geral mesmo, né? Porque tá apertando de todos os lados. A arquibancada vaia, tem reunião com cobranças mais veementes do presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Até ontem, quando perguntei sobre o Felipe Luiz, para o Felipe Luiz sobre isso, ele até falou, a conversa fica dentro da sala, né? Geralmente, ele começou a resposta assim. Mas falou um pouco sobre essa questão, que tem esses questionamentos que acontecem muito externa, então estão tentando conversar diariamente ali para reagir. E eu peguei bastante nessa questão do Varela, porque ele fala o tempo todo, a gente tem que retomar essa confiança, os movimentos não estão saindo exatamente como a gente consegue, a gente pode fazer, em 2025 ficou comprovado, então falou bastante até o lateral direito uruguaio, o Varela, que, enfim, geralmente parece um pouco mais tímido, mas se expressou muito bem ontem no Ninho do Urubu. E o Felipe Luiz botando, de fato, ali a sua afirmação para frente, porque ele sente a pressão mesmo, não fugiu disso. Quando ele chegou no Flamengo em 2019, ele já dizia, eu estudei, demorei muito a decidir se vinha ou não, porque eu entendi que tudo isso poderia acontecer. Protesto na porta do CT, enfim, a torcida vaiando, pressão enorme. Se eu queria esse desafio, eu quero. Então ele falava isso naquela época e basicamente repete esse discurso agora em 2026 como treinador. Então o Felipe Luiz está bem consciente disso, mas tem aquele senso de urgência. Todo mundo quer dar a volta por cima, vencer o Lanús bem amanhã no Maracanã, reconquistar essa confiança que o Varela tanto fala e a confiança também da torcida, por que não? A questão é se o Flamengo vai conseguir. A análise é que fisicamente alguns jogadores já estão no ponto, mas outros ainda estão aquém. Então tem essa mistura aí de todos os atletas no elenco e por isso o Flamengo, na avaliação interna, não tem rendido bem, porque isso impacta em todos os outros setores do jogo de futebol. Vocês acham que o Paquetá é o jogador aqui no Brasil que hoje carrega a mochila mais pesada, assim, no futebol brasileiro? Aquela mochila da expectativa, da pressão, ou tem outros? Acho que sim. Eu tava na dúvida sobre o Gerson ainda, né? Mas é porque o Flamengo, ele começa a temporada já disputando esses títulos e perdendo já um pro Corinthians, que eu acho que foca muito no Paquetá também. O Memphis, Cruzeiro acaba ficando mais escondidinho. Carregou essa mochila. Sim. O Vitor Roque carregou. Vitor Roque também, sim. Mas acho que a do Paquetá é um pouquinho mais pesada. Pelo contexto do Flamengo, contexto do momento. Acho que se o time estivesse desempenhando, ele talvez teria um pouco mais de tempo, né? Ou a paciência do próprio torcedor. Mas o torcedor já tá cobrando, enquanto o Felipe Luiz ainda tenta encontrar o melhor lugar para ele. E assim, tem a volta do Jorginho, né, para acontecer.
Então, assim, não vai ser fácil encaixar Pulgar, Jorginho, o próprio Paquetá, Arrascaeta. Tem muita coisa ainda para acontecer. E ele também, de certa forma, carrega um pouco o fato da bola, talvez do empate contra o Corinthians, ter caído no pé dele e ele não ter tido sucesso, né, Jailson? Algumas, né? Foi a bola contra o Corinthians, foi o passe contra o Inter, teve o passe contra o Vitória, então tem algumas coisas assim. Tem uma outra mochila que é pesada, desculpa, mas que é a do Neymar, né? A do Neymar também. Essa é uma mochila pesada também que ele Neymar carrega. É pesada. Mas a do Paquetá entra também na questão das cifras, né? Que você já tinha falado também de ser a grande contratação, a maior contratação aí do futebol brasileiro. Mas o Felipe Luiz vai ter que arrumar, eu concordo com a Mari nesse sentido, quando o Jorginho voltar, ver qual vai ser a melhor posição do Paquetá, porque ele tá tentando, né? Realmente, ele tá variando ali, tenta o falso 9, tenta o aberto pela direita, tenta o segundo volante como 8, tentando ver qual é o melhor local para a utilização do Paquetá. Mas a gente vai falar, né, sobre isso ainda mais amanhã, no dia do jogo, mas eu fico na expectativa da escalação do Flamengo. Sim. Principalmente na defesa. Sinceramente. Porque o Vitão e o Danilo estão jogando bem. E aí? Se for o campo falar, talvez tenha e os dois levaram, né, foi entre os dois ali. O Léo Ortiz e o Léo Pereira. Papo pra amanhã, então. Sim. Você já vai estar lá. Estarei lá. Tá bom. Aí, nação, então, as informações do Flamengo. Vamos ficar de olho no treino do Mengão hoje para ver se o Felipe Luiz vai dar alguma pista sobre uma suposta escalação, né? E aí? Quem deve ser a dupla de zaga do Mengão? Você tem alguma ideia? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião. E o seu palpite? Já tem seu palpite para a partida? Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2, Lanús 0, Mengão campeão da Recopa Sul-Americana. Tamo junto, nação. Obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e torne-se membro aqui do nosso canal. Dessa maneira, o seu comentário sempre vai estar privilegiado aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.